Saudamos o Cordeiro com a paz de Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho Eterno, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 4. Todos, amém? Amém. Amém. Agora, dá para aumentar o retorno? Estou me ouvindo um pouco aqui, eu acho. Aleluia, aleluia. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Podemos ler? Amém. Diz assim o Santo Livro. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, aí o apóstolo abre aspas e escreve: ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, ele fecha aspas, deixou a Judéia e foi para outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero louvar o nome do Senhor por algumas pessoas que se inscreveram no canal essa semana, e eu falei com algumas delas. Uma em especial é o irmão Ataíde de Alagoas, e junto dele lá tem outras pessoas que se inscreveram no canal também, acompanham a igreja aqui, que estão sendo edificados em nome de Jesus. Então, irmão Ataíde, está sendo registrado aqui, Deus abençoe. A irmã Tânia também, não a irmã Tânia, a sogra do nosso amado irmão William, mãe da Thaís, mas a irmã Tânia, eu só não me lembro a região, mas Deus abençoe também a irmã Tânia. E a irmã Regiane, que veio aqui, foi lá no Rio, Cabo Frio, enfim, lá do Rio Grande do Sul, estava falando com ela também. Deus te abençoe, minha irmã, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que Deus continue usando o seu povo para a edificação da igreja. Amados, uma palavra muito conhecida nesse texto aqui, essa passagem, em que Jesus ele se encontra com uma mulher samaritana, que bem verdade é que eu não sei quanto a você, mas eu já ouvi inúmeras pregações acerca dessa passagem, e eu na verdade nunca preguei nessa passagem até por esse motivo, de já ouvir demais, e muitas das vezes parece que quando nós ouvimos ou lemos, algumas vezes aquela palavra ela não tem mais tanto impacto em nossos corações. Não é verdade? De maneira sincera. Mas uma das coisas que eu amo na palavra de Deus, o seu poder inesgotável de se revelar a nós, e lendo mais uma vez o Evangelho de João e passando por esse texto, como Jesus disse, era necessário passar por Samaria. Então eu li o capítulo 3, foi necessário passar pelo capítulo 4. O Espírito Santo, e eu louvo a Deus pelo Espírito Santo do Senhor. Essa graça, essa visitação tão especial do Espírito, que renova a nossa perspectiva acerca da palavra de Deus, amado. E eu fui sendo envolvido, imbuído pelas revelações do Santo Espírito de Deus, e por essa palavra que tantas vezes já li, já ouvi pregações, mas o Espírito Santo do Senhor falou profundamente ao meu coração, amado. E eu quero compartilhar com a igreja algumas dessas coisas que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, dentro desse santo livro. Não é novidade para os irmãos, principalmente os irmãos daqui que são bereanos, que para nós entendermos um texto é necessário nós lermos também o seu contexto. E a Bíblia Sagrada, no seu cunho original, ela não foi escrita com capítulos, versículos como nós assim temos hoje. Ela assim foi feita no ano 1560, e em 1592 foi feita essa separação como nós temos hoje. Em 1592 pelo Papa Clemente VII. Ele fez essa separação para nós termos uma melhor compreensão, lembrarmos onde está a passagem, e a partir daí nós conseguimos memorizar com mais facilidade
e entender o contexto de alguns textos. Mas quando o apóstolo João ele escreve, quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia, ou seja, os milagres, os prodígios, as maravilhas, ou seja, a primeira vez que Jesus aparece pregando numa sinagoga é na Galileia, ele expulsa um demônio, Jesus ele começa o seu ministério realizando um milagre num casamento, e essa notícia começa a espalhar, a percorrer. Jesus começa a entrar em evidência no cenário. E a Bíblia diz que quando os fariseus, eles vão tomando conhecimento dos sinais, dos prodígios, das maravilhas, e que Jesus ele fora batizado por João, o Batista, e agora Jesus com sua evidência, ele está batizando mais do que João. Mas só que João, o apóstolo, a diferença entre o Batista e o apóstolo, ele faz questão de deixar em evidência que, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. João Batista foi preso, encerrado no cárcere, perdeu-se a cabeça. Jesus, além de perder, além do reino de Deus, entenda isso, além do reino de Deus, perdeu um profeta, Jesus perdeu um parente, amado. E perceba isso, quando Jesus toma conhecimento que o seu parente, João Batista, preparou o caminho para o Messias, deitou-se ao chão, a cabeça foi oferecida num prato, numa bandeja, e agora o reino perde um profeta, e a família de Jesus perde um parente, o povo vai atrás para comer pão e peixe, mas ainda assim, Jesus ele se move de compaixão e sacia a necessidade do povo. Mas o povo não estava nem aí para os sentimentos de Deus. E geralmente, vai aqui uma nota já, geralmente nós somos assim. Geralmente nós vamos atrás do Senhor para saciar os nossos interesses, as nossas vontades, mas não estamos nem aí para o coração do Senhor. E o nosso Deus que é bom, que é maravilhoso, que é amigo, é conselheiro, ainda assim, Ele mata a nossa sede. Louvado seja o nome do Senhor. Os fariseus, eles tomam conhecimento disso e eles ficam tomados, possesso de inveja, porque o ministério de Jesus está entrando em evidência nacional. Jesus está batizando, os discípulos batizando, e o discípulo de Jesus batizando mais ainda. Ou seja, o sucesso de um revela o insucesso de outros. Quando um começa a entrar no cenário, outro que não está no cenário fica incomodado. Mas note, o próprio João, Márcio, não está incomodado. O próprio João não está dotado de inveja. O próprio João não está incomodado porque Jesus e seus discípulos estão batizando. Mas quem não batizava estava incomodado. Ou seja, quem não trabalha fica incomodado com quem trabalha. Quem não faz fica incomodado com quem não faz. Mas deixa eu dar a notícia. Querendo você ou não, ficando incomodado ou não, nós vamos continuar fazendo a obra de Deus. Glória a Deus. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Fazer a obra do Senhor. Mas o diabo é assim. O diabo não faz mais nada para o reino de Deus. E ele fica incomodado com quem faz para o reino de Deus. Eles ficaram incomodados. Por quê? Porque no capítulo 3, com quem Jesus tem uma conversa? Com Nicodemos, com o fariseu. Mas a Bíblia Sagrada relata que não é Jesus que vai até ele, é ele que vai até Jesus. Isso mostra, amados irmãos, ali a religião, a religiosidade se manifestando para buscar salvação. Mas a salvação não é o homem indo a Deus, é Deus vindo até o homem. Aleluia. E eles começam a tomar conhecimento dos sinais. E João ratifica 7 sinais do ministério de Jesus. Jesus ele já entra no cenário, meus irmãos, numa festa de casamento. Falta-se o vinho, Jesus vai lá e transforma a água em vinho. Jesus continua seu ministério. No capítulo número 4, ele cura o filho de um oficial romano. A Bíblia diz que Jesus só lança uma palavra e aquele menino
menino é curado. À distância, no capítulo número 5, ele cura um paralítico de 38 anos que estava ali há muito tempo. Ou seja, no 4, ele cura à distância. No 5, ele cura perto. O nosso Deus, ele cura quem está perto, mas cura também quem está longe. Ó, glória. É um Deus de perto e um Deus de longe. É um Deus que opera milagre, manifestando simplesmente a sua palavra, mas simplesmente falando: toma a tua cama e anda. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo número 6, ele multiplica pães e peixe. Ele pergunta aos discípulos: olha só, essa multidão está aí há muito tempo, eles precisam comer. E Filipe fala: Senhor, não há dinheiro para comprar. Quanto precisaria? 200 dinheiro. Aí Jesus fala para ele: dá-lhe de comer. Ele fala: como? Aí alguém se apresenta: eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos. Ou seja, culto não é o que eu recebo, culto é o que eu ofereço. Seja pouco ou muito, com pouco Deus realiza milagre para a glória do seu nome. Aleluia. Aleluia. O capítulo 6 ele ainda anda sobre as águas, porque ele dá uma ordem a seus discípulos para atravessar até o outro lado. No começo estava tudo bom, mas no meio o problema se levanta. Mas fica tranquilo, se você está debaixo da ordem de Jesus, se levantando o problema ou não, o Senhor está indo até o teu encontro. Ele vai apaziguar essa tempestade, ele vai lançar por terra essa dificuldade, ele vai repreender o vento, vai acalmar o mar, e ele vai manifestar o seu favor a você. Oh, glória! Aleluia! No capítulo 9 ele cura um cego de nascença, ou seja, coisas que nunca se manifestaram nos anais da medicina, coisa que nunca foi vista por ninguém. Aquilo que as pessoas acham que é causa de pecado, não, é para que a glória de Deus se manifeste a seu favor. Ele cura um cego de nascença. E agora, para fechar os sinais do Senhor, ele ressuscita Lázaro, que está morto e sepultado há 4 dias. 4 dias para quebrar o paradigma judaico de que até o 3º poderia ressuscitar, poderia acontecer algo, poderia algo levantar aquele defunto. Mas quando todas as possibilidades se esgotam, aquele que é a ressurreição e a vida, ele emana a sua voz e levanta o defunto da sepultura. Lázaro. Por isso que Paulo escreve: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Aí Paulo fala: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, ele enlouquece quem é sábio e deixa turbado quem busca sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Sabe por quê? Porque o sinal não é maior do que aquele que opera. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Escute. Você vai ir para o aeroporto, você está indo para lá, sinais são como placa. Aí você vê a placa, aeroporto a 15 quilômetros, você segue a placa, o sinal. Mas o aeroporto, Jorge, é maior ou menor do que a placa? O aeroporto é maior, sim ou não? Você vai para o Maracanã, você vê a placa, o sinal. Maracanã é 10 quilômetros, você olha a placa. Mas o Maracanã é maior ou menor do que a placa? É maior. Jesus é maior do que os sinais. Jesus é maior do que a água em vinho. Jesus é maior do que a cura do oficial romano. Jesus é maior do que o paralítico do tanque de Betesda. Jesus é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. Ele é maior. Oh, glória. Ele é maior. Por isso que causou inveja, porque ele é maior. Por isso que turbou, porque ele é maior. Por isso que causou conflito na mente, por quê? Porque ele é maior. Por isso que ele causou conflito nos gregos, por quê? Porque ele é maior do que toda sabedoria. Ele é maior. Ele é maior do que a tempestade, do que o vento. Ele manda no vento, ele manda na tempestade. Ele é o criador de tudo e de todos. Ele é maior. Por isso, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E o versículo extremamente conhecido: e era necessário passar por Samaria. 3 regiões.
E eu quebrei um pouco a cabeça por causa desse texto. Por quê? João é muito detalhista e ele diz: e deixou a Judéia, saiu daquela região e foi outra vez para a Galileia. Por que ele disse isso, amado? E ele diz que e era-lhe necessário passar por Samaria. Não era necessidade geográfica, porque havia outros caminhos e percursos que chegavam a Samaria com mais precisão e mais rapidez. Era uma necessidade espiritual de passar por Samaria. Porque João diz lá na frente que não havia comunhão entre judeus e samaritanos. Porque após a morte de Salomão, o reino do norte, o reino de Israel, o reino se divide, se separa. A Síria vem e toma o reino do norte e leva cativo homens e mulheres. Os homens de Israel, quando chegam em Samaria, têm relações com as mulheres da Síria. E ali nasce o povo samaritano. E o povo samaritano, quando Jeroboão vem, erige ali um altar e o povo começa a adorar ali. E lá tinha um bezerro que era adorado. Mas Israel tem o templo de Salomão. E quando o povo volta e vai reconstruir o templo de Salomão, Esdras, Neemias fala sobre isso, o povo de Israel não recebe os samaritanos. Por quê? Os judeus samaritanos. Por quê? Era um povo que se misturou. Era um povo híbrido, misto. Eles falam: vocês não podem reconstruir, vocês não podem tomar a mão para reconstruir o templo. Mas houve uma glória que veio de Belém, que passou pela Galileia, passou pela Judéia e vai reconstruir o templo de Salomão. E de ambos os povos ele fez a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Judéia e Galileia. Se formos de trás para frente, Galileia é o início do ministério de Jesus. Jesus aparece na Galileia realizando o quê? Realizando o quê? Quem lembra? João capítulo 2. O primeiro milagre. A água em vinho. Jesus entra no cenário, na evidência após o seu batismo, transformando a água em vinho. Depois ele é visto novamente quando ele expulsa um demônio de um homem que está onde? Na Galileia, numa sinagoga. Então, Galileia aqui fala do início do ministério de Jesus. E a Judéia, o fim do ministério terreno de Jesus. Porque foi na Judéia, capital de Jerusalém, que Jesus deu o brado que hoje ecoa na eternidade e nos dá liberdade com Teotelestai, está consumado, vocês estão livres, glória. Galileia começo, Judéia final, mas no meio tem o que? Uma Samaria. Tem uma Samaria que vive esse problema, esse conflito. Por quê? Porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor do que o início. E a vida cristã parece que é meio assim, né? Porque o início da vida de Jesus, do ministério de Jesus, com milagre, não é isso? Mas o final é com morte. Não é com morte, é com ressurreição. Aleluia! Aleluia! O final da vida de Jesus não foi com morte, foi com ressurreição. Ele ressuscitou. O Rei está vivo. Então, se você está nessa trajetória, eu não sei se o início, a história da sua vida está no começo, na Galileia, operando milagre, prodígio, maravilha. Você está em ascensão, você está vivendo os melhores dias da sua vida, ou se a sua vida está como a Judéia, você está no seu calvário, você está morrendo, sucumbindo. Ei, não interessa, entenda, é melhor o fim das coisas que o início dela. Isso não é o fim, é só uma vírgula da sua história. Deus está no controle da sua vida e Ele vai manifestar o seu desejo, a sua vontade, a seu favor. Aleluia! Aleluia! Porque nossa vida é assim, gente. No começo de tudo é maravilha, assim ou não? Você começa a namorar. Meu irmão, você nem dorme direito. O começo do namoro é uma loucura. Você nem dorme, você vive pensando. Se deixar você quase psicografa, escrevendo o nome da namorada. Você sonha, você fica louco. Você quer mandar bom dia, boa tarde, boa noite, toda hora.
enjoado, meloso. O começo é assim. Agora o final, maturidade, responsabilidade, consciência. Mas já reparou que geralmente é no meio que se levantam os problemas? É no meio, não é no início. Mas no meio de fato é tribulação, luta, vento, tempestade. O discípulo estava atravessando. No meio se levanta o que? Uma tempestade. O povo estava atravessando o mar vermelho. No meio, Faraó vem atrás. Assim é a nossa vida. No meio se levanta a dificuldade. Por isso que era necessário passar por Samaria. Em Samaria tinha esse problema, que não era um problema geográfico, era um problema espiritual. O povo estava separado, dividido. E a Bíblia diz por boca do salmista que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Não há comunhão com separação. Se há separação nessa noite, o Espírito de Deus vai operar a comunhão, a unidade do corpo místico da igreja. É necessário passar por Samaria para resolver essa questão. Problemas foram feitos para ser resolvidos. O povo foi deixando o tempo passar e não resolvia o problema. E sempre quando ia passar, estava lá o problema. É gente que vai deixando o problema entruncar um no outro. Não faça isso, uma hora esse problema vai te encontrar. É necessário resolver, é necessário solucionar, é necessário nós sermos removedores de montanha, resolvedores de problema. E Jesus, ele veio para quê? Para resolver esse problema entre judeu e samaritano. Ele veio para unir, não para dividir. Ele tem um só povo, porque ele é um só Deus. Era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque o altar estava quebrado. O altar estava quebrado. E Jesus foi para lá. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Ponto. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. E veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Comida ou água? Comida. Olha como é que Jesus é maravilhoso. No capítulo 3, ele está conversando com alguém popular, conhecido, famoso. No capítulo 3. Mas é esse famoso que vai até o mestre. Mas no capítulo 4, não é ela que vai até ele, é ele que vai até ela. Uma anônima, ninguém sabe o nome dessa mulher, mas todo mundo já querendo conhece a história dessa mulher samaritana, porque não foi ela que buscou o mestre, foi o mestre que foi até Samaria buscar aquela mulher desconhecida. O evangelho é reconstruir história de pessoas anônimas, desprezadas da sociedade. Jesus Cristo vai encontrar essas pessoas. Ele vai até essas pessoas. Ele fez as coisas loucas confundir as sábias, as desprezíveis. Porque, irmão, ele veio para isso e para esses, para os doentes. Ei, Senhor. Verdade, Pai. Ele foi até uma cidade de Samaria. Ele foi restaurar, e o altar era dessa mulher. O altar dessa mulher que estava quebrado. Foi essa mulher que ele foi lá restaurar o altar dessa mulher. Nicodemos não quis, naquele início. Lá no final, depois ele reconhece isso. Nicodemos. Mas no começo não. Ele quer a salvação do seu jeito e da sua maneira. E o Senhor ainda fala para ele: tu é mestre em Israel e nem sabe. Tu conhece as escrituras, mas não entende a revelação da mesma. Você quer buscar a mim, mas sou eu que venho buscar vocês. O Evangelho é: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Evangelho não é o homem indo a Deus, é Deus indo até o homem perdido, afundado no pecado. Isso é o Evangelho. É indo onde ninguém quer
faz. É restaurando onde ninguém acredita. E Ele vai lá e restaura, irmão. Glória a Jesus. Quem de nós, amado, acharia que nós éramos alguém recuperados por Deus? Recuperáveis? Éramos desprezíveis como essa mulher que era. Mulher desprezível, incomunicável, difamada pela sociedade. Por isso que ela foi no poço ao meio-dia, porque ela não podia ir no horário que as donzelas iam, como Rebeca foi. Ela tinha que ir naquele horário, porque todo mundo sabia a fama daquela mulher. Todo mundo sabia que aquela mulher era uma mulher depravada, promíscua. Todo mundo tinha um rótulo pelaquela mulher, mas Jesus, Ele não olha os rótulos, Ele olha um coração sedento pela água da vida, e Ele vai para saciar a sede. Por isso que é necessário ir até Samaria. E olha o que o texto diz: estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isso quase a hora sexta, quase meio-dia. Olha que interessante. O poço era a fonte de Jacó, que ele deu para José, seu filho. Ok? E o texto diz: Jesus, pois, cansado. Cansado. Nosso Deus se cansa? Não. Aqui era uma apologia, Jefferson, de João. João estava querendo quebrar o gnosticismo. Ele está falando: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E na sua humanidade ele se cansa, mas na sua eternidade ele fala: eu te dou água que jorra para a vida eterna, porque eu sou Deus. Eu não me canso nem me fadigo, pelo contrário, eu dou força para aquele que não tem nenhum vigor, como diz o profeta, porque eu sou a fonte de toda força e energia da terra. Ele estava ali. O poço, amado, era uma preciosidade. Não podia se sentar à beira do poço. Não se podia. Só quem era dono do poço podia se sentar à beira do poço. Andarilhos, andrajosos, moradores perto, não podiam se sentar. Por quê? Porque se sentasse poderia jogar detrito, sujeira, e com isso sujar a água. Aí Jesus, ele chega e diz o texto: cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Por quê? Porque quando você vai para a história, João, ele coloca isso aqui, ele não coloca por acaso. Ele vai nos anais da história, ele vai nos pergaminhos. Ele olha o que aconteceu com aquela herdade. Porque você pega o texto aqui e vê, olha aqui, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada, qual o nome da cidade? Sicar. Qual o nome da cidade? Sicar. Aqui, o Novo Testamento é escrito em grego, mas o Antigo em hebraico, algumas partes em aramaico. No hebraico, essa cidade aqui não é Sicar. Siquém, amado. Siquém. Então, o que aconteceu nessa herdade aqui? Gênesis 38, 18, Jacó, ele compra essa cidade aqui de Sicar, ou Siquém. E quando ele compra essa cidade aqui, o que ele faz? Ele levanta lá um altar, aleluia. O que Jacó está nos ensinando? Quando nós conquistamos algo, não é pelo nosso recurso, nem pelo nosso merecimento, é por graça. E quando ele compra aquela terra por 100 dinheiro, diz o texto, a Bíblia diz que ele levanta ali um altar e coloca o nome, o Deus de Israel. O que ele estava falando? Tudo que eu tenho é teu, é por causa do Senhor. A honra é tua, a glória é tua. Essa terra aqui também é sua. Aleluia. Consagre todas as suas vitórias ao Senhor. Consagre tudo que você tem ao Senhor. Consagre a sua família ao Senhor. Fez uma compra no mercado, antes de colocar na sua geladeira, no armário, consagre ao Senhor. Fale: Senhor, eu te louvo, eu te bendigo por essa conquista, porque eu não poderia se não fosse a sua bendita graça. Eu consagro ao Senhor. Aleluia. Ele compra a terra de Siquém e ele levanta um altar. E aonde está a terra? Em Samaria. O povo se dividiu. Lá foi colocado o bezerro para se adorar. E o povo de Israel adorando o templo de Salomão.
litígio, guerra, contenda. Mas junto aonde tinha o altar, porque João não fala do altar, onde fala do altar é em Gênesis. Em João só fala do poço. Porque Jacó, quando ele entra na terra, o que ele faz? Ele elege ali um altar, coloca sobre a jurisdição do Deus de Israel, mas ele também cava um poço. Ou seja, João ele estava ali, Jacó estava ali para sanar a necessidade, era tipo de Deus. Jacó, Israel era um tipo de Deus ali, além de estabelecer a adoração sincera, correta e exata, ele estava ali colocando um poço, uma fonte, colocando ali a referência de uma necessidade de existência, porque sem água você não consegue viver, sem Deus você não consegue viver, sem a fonte da água da vida você não consegue viver, você precisa adorar e você precisa saciar a sua sede. A água da vida está aqui, adore e beba da fonte da água da vida nessa noite. Jacó comprou a terra e depois José, seu filho. E ele fez ali um poço. Quem que diga o poço da maneira antiga? Porque a gente fala poço, você lembra logo, bomba d'água e o cano lá para a terra. Meu poço artesiano, pastor, é esse que você está falando, estou falando desse. Falando daquele que é cavado, daquele que dá trabalho, que junta 2, 3 homens e ficam lá cavando, e jogando água, jogando barro, jogando lama, jogando terra, jogando pedra, e vai tirando tudo, até o ponto daquele homem sumir no buraco, buscando a melhor fonte, a melhor veia de água, e ele some ali. Cavar poço dá trabalho, mas tem recompensa. Encontrar a fonte da água da vida dá trabalho, mas tem recompensa. Aleluia. A recompensa é a vida eterna. A recompensa é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Escute, olha o que Jacó faz, gente. Ele coloca um altar. Ele estabelece um altar. Mas ele também cava poço. E ele dá a terra e o poço a José. Só que José não desfruta dessa terra. José só vai para Siquém para ser enterrado. Josué, capítulo 24, versículo 32, diz que ele só vai para lá para ser enterrado. Os ossos dele são levados para lá. Ele é enterrado. Ou seja, ele não se apossou daquilo que o pai deu. Por isso que Jesus senta na beira do poço e fala: se José não quer, eu quero. Eu quero tudo que o pai me deu. Tudo que o pai me deu, nenhum desses se perdeu, senão aquele que traiu. Ou seja, nós somos possessão do Senhor por causa de Jesus. Por isso que ele se assentou no poço. José não tomou posse do poço que seu pai Jacó deu. É porque era profético. Jesus tinha que sentar ali para mostrar. Por isso que ela fica indignada com ele. Ela fica indignada. Aleluia. Jesus foi ali para restaurar o altar. A mensagem que o Ivan pregou aqui sobre o profeta Elias e os profetas de Baal. Ele sobe no monte, ele restaura o altar que estava quebrado. Lembra, Ivan? Essa mensagem eu lembro. Está aqui no Espírito. E ele restaura o altar, ele coloca ali um holocausto, e ele coloca 12 pedras, mas naquela época o povo já estava dividido. Ou seja, se fosse para fazer da maneira certa, ele tinha que colocar 2 e 1 com 10. Mas ele coloca com 12, porque ele fala: meu Deus não é um Deus dividido. Meu Deus é o Deus da unidade. Então, se for para fazer sacrifício a Deus dividido, eu não faço. Eu só coloco um sacrifício, eu só restauro um altar se for para o único Deus vivo, o Deus de Israel, receber a adoração. A adoração é feita pelo ajuntamento da igreja, meus irmãos. Então é feita na separação. Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Ele anda, está tudo lá quebrado, separado, dividido, já perdeu a guerra, está derrotado, destruído, seco, sem espírito, sem vida, sem nada. E ele começa a andar, e o Deus fala: pode esses ossos viver? Ele fala: tu sabes. Aí Deus fala: profetiza. E a Bíblia diz que ele profetiza. Versículo 7, ele profetiza, porque o Senhor deu ordem e veio o ruído. E a Bíblia diz que causa um reboliço
para o ajuntamento. O reboliço de Deus não é para divisão. O reboliço de Deus é para o ajuntamento do povo de Deus ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Meu Deus do céu. Aonde isso se cumpre? Atos capítulo 2. O povo estava separado, mas subiu para adorar. Tem o Espírito em aqueles que estavam juntos, e eles começam a falar, eles começam a ouvir. Eles falam: estão bêbados não, estão bêbados não. Essa é a profecia de qual falou o profeta Joel, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os moços, sobre todo mundo, sobre escravo e livre. E agora não tem mais divisão de povo, porque agora é um só povo, um só espírito, um só Deus, um só Senhor, um Pai sobre todos, por todos, e em todos é um só Deus, uma só adoração. Não é Jerusalém nem Samaria, agora em todo lugar Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória. Aleluia. Por isso que é necessário ir até Samaria para restaurar esse altar quebrado. Estava lá. Ele senta no poço. Sabe por que ele senta no poço? Porque o nosso Deus é onisciente. Não adianta você fugir dele, ele vai te encontrar. Por que aquela mulher vai meio-dia? Porque ela não podia ir cedo. Não se tira água ao meio-dia, ela pegava barrenta e quente. Ou se tira água do poço de manhã ou de tarde. Você tirou de manhã, a água vai ficar turva, barrenta, o poço precisa começar a encher de novo, e depois o barco assenta e você tira só água limpa. Aquela mulher ia lá ao meio-dia por quê? Ela não queria ser condenada, acusada, humilhada, desprezada. Porque todo mundo conhecia a sua reputação. Então ela falou: eu não quero mais ouvir essa lorota. Eu não quero mais ouvir essas setas. Eu não quero ouvir mais essas condenações. Eles se acham santos. Eles se acham limpos. Eles nos chamam de imundos, impuros. Eles impediram a gente de trabalhar na construção do templo. Eles acham que a gente não faz parte do povo eleito. Só eles são. Porque só eles têm a lei. Eu não quero relação com esse povo. Esse povo não conhece Deus. E ela vai ao meio-dia. Mas quando ela chega lá, a fonte não estava embaixo, estava em cima. Aleluia. Aí a Bíblia diz, versículo 7: veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: olha isso, dá-me de beber. A mulher foi lá para tirar o quê? A mulher foi lá para tirar o quê? Água. E Jesus pediu o quê? Vou repetir a frase. A mulher foi lá para tirar o quê? Jesus foi e pediu ela o quê? Culto não é o que eu recebo, culto é o que eu entrego. Amém. Glória a Deus. Verdade. Eu quero ver. Porque eu não sou Deus. Graças a Deus por isso. Mas imagina como Deus olha o nosso coração para vir no culto. Aí você vem com o culto, para o culto, com uma expectativa. Vou receber a minha bênção, o meu milagre. Glória a Deus, eu preguei sobre isso no começo. Mas olha o que Jesus está ensinando para a gente. Que culto não é o que eu recebo, o culto é o que eu entrego. Ela foi para buscar água, e quem pediu água foi Jesus. E eu quero ver se Jesus pedir aquilo que você veio buscar, se você tem condição de entregar. Porque quando Ana mudou a sua oração, ela recebeu o seu milagre. A gente lê 1 Samuel capítulo 1 e capítulo 2, a gente acha que foi da noite para o dia. Foi quase 20 anos Ana orando pelo milagre para ser mãe. 20 anos quase. E quando ela entendeu que culto não é o que eu peço, mas o que eu entrego, ela falou: Senhor, se tu me der, eu te devolvo. Quando ela falou isso para Deus: Senhor, se o Senhor me fizer mãe, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Deus operou um milagre, abriu o ventre de Ana e deu a ela Samuel. Quando o menino tinha uma mão, falou: Senhor, eu vou cumprir o meu voto, porque culto não é o que eu recebo, culto é o que eu entrego. Toma aquilo que te pertence. O culto de Abraão não foi o filho Isaac que ele recebeu. O culto de Abraão foi o Isaac que ele deu.
E nessa noite, de repente, Deus quer tratar o seu coração para você entender que aquilo que você quer receber é aquilo que você tem que entregar para Deus. Entregue sua família para Deus. Entregue seus sonhos para Deus. Entregue seu esposo para Deus. Entregue sua esposa para Deus. Entregue seu filho que está desviado longe de Deus para Deus. Deixa na mão de Deus. Culto não é o que eu recebo, é o que eu entrego. Caim e Abel, o que eles foram fazer? Um culto. E o que é o culto? Entregar. Um entregou depois, outro entregou primeiro. Aquele que entregou primeiro foi recebido pelo Senhor. Aí ela chega para lá para tirar. E Deus fala para ela: me dá o que você veio buscar. Me dá. Está disposta? Me entregar a sua necessidade? Porque água é necessidade. Ela chegou para tirar a água, diz o texto, versículo 7. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Eu imagino aquela mulher vindo no sol quente, do deserto da Judéia. Aquela mulher cheia de roupa. Sol fustigante como estava de quarta e quinta. Aquele sol dando soco, dando moca de mulher para trás. Ela chegando lá. Já estressada, tensa, nervosa, cheia de seta de acusação. Prostituta, adúltera, profana, promíscua, mentirosa, pegadora de marido dos outros. Caindo ela lá, olhando pelos campos, não tem ninguém olhando. Quando ela chega lá, tem lá um homem. E ela observa pelas características que é um judeu. Ela fala assim: pronto, a oração de Jó, o que eu mais temia me sobreveio. O que eu não queria um judeu, está aqui ele. E ainda quando ele me vê, ele fala: dá-me água. Aí olha o texto, versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar o quê? Umas traduções alimentos, outras traduções comida. Ah, mas peraí, eu lembro aqui bugou o chip. Peraí. Jesus no 7 pede água, no 8 diz que o discípulo estava com ele, mas foram à cidade comprar comida. Qual era a necessidade de Deus? Vou entregar para você que tem gente que está do teu lado, mas não sabe a tua necessidade. Tem mulher que está do lado do marido, mas não entende a necessidade do marido. Tem marido que está do lado da mulher, mas não entende a necessidade da mulher. A mulher quer água, ele quer dar comida. A mulher quer atenção, ele quer dar presente. Atente-se para a necessidade. Eles estavam do lado do mestre, o mestre estava com sede. E eles foram pegar a comida. Tem pai que está do lado do filho. O filho tem uma necessidade, ele dá outra. Está do lado, mas não sabe a necessidade. Tem gente que está na igreja e não sabe a necessidade da igreja. A igreja precisa de alguém nessa linha. A igreja precisa de pessoas para visitar. A igreja necessita. Ele queria água, o discípulo, vou pegar comida para o mestre. Ele andou demais, ele não está com sede, ele está com fome. A cara dele, como é que ele está magro? Para comida. Mas Jesus não queria comida, ele queria água. Pessoas que ficam do nosso lado, mas não sabem a nossa necessidade, gente. O pai está do lado do filho, vou empurrar mais presente para ele. Quer tablet, celular, quer tênis, que briga, tem musiquinha. O filho só quer a sua companhia. Entenda a necessidade. Entenda a necessidade. Esteja disposto a entregar aquilo que Deus te pede. Ele pediu água para ela. E disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, ou seja, ela conseguiu identificar, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Ela tinha postura, porque os judeus, abre aspas, não se comunicam com os samaritanos, fecha aspas. Jesus respondeu, já expliquei isso, por quê? E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Oh glória! Amados irmãos, quando Jesus falou isso para ela, ou seja, ela identificou ele como um judeu. Ela falou: você não me conhece. Você não me conhece. Você acha que me conhece, mas você não me conhece. Você acha que me adora, mas você não me adora. Você acha que sabe da minha necessidade, mas você não sabe da necessidade. Eu sei da tua necessidade. E se tu conheceras, quem é que te fala? Tu me
pediria, ou seja, não é você que vai me dar, sou eu que venho para te saciar, não sou eu que preciso de você, é você que precisa de mim. Glória a Deus. Aleluia. Devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Por isso, quando Deus pedir, entrega a Ele. Quando Ele te pedir o que é necessário para você, entrega para Ele. Qual é a sua necessidade hoje? Você sabe, entrega para Ele. Por isso que o texto fala, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Romanos 12 diz, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Culto não é o que eu recebo, é o que eu entrego, é o que eu coloco no altar. Voltemos ao texto. Jacó, ele compra a terra, ele levanta ali um altar. O altar começa da onde para onde? Da onde? Eliseu? Da onde? Como que eu construo um altar? Como que eu faço um altar? É de cima para baixo ou de baixo para cima? Facilitar para vocês. Hã? Quem acha que é de baixo para cima e quem acha que é de cima para baixo? Quem acha que é de baixo para cima? Levanta a mão. Quem acha que é de cima para baixo? Então todo mundo é de baixo para cima, amém? E depois que eu construo um altar que é de baixo para cima, ó. Geralmente eu vou ali aí e ofereço. E Deus vem ali e recebe. Já reparou que quando nós colocamos e levantamos o nosso altar e oferecemos a Deus, é no momento que a gente fica em evidência? Como assim, pastor? Não estou entendendo. Ninguém te vê quando você está construindo o seu altar no secreto de adoração. Mas quando Deus recebe o seu sacrifício, todo mundo vê. Mas poço é o contrário do altar. O altar é de baixo para cima, mas poço é de cima para baixo. E quando você está lá no fundo, quem está aqui não te vê, mas quem está aqui, ó, está te vendo. Fica tranquilo que seu momento é o momento de cavar poço, Deus está te vendo. Fica tranquilo se você está lá embaixo e ninguém está te vendo. Você está todo sujo, está cavando poço, você quer beber da água, sua família vai beber da água, mas fica tranquilo, Deus está vendo você cavando poço, Ele vai te recompensar. Oh, glória! Jacó construiu um altar de baixo para cima, Deus recebeu, mas depois ele falou, agora é o momento do poço. E tem gente que está aqui, é o momento do poço, é o momento de cavar, é o momento de trabalhar, é o momento de gastar energia, força. Só que interessante, Jacó deu o poço e a terra para José. Só que quando nós lemos o texto aqui, ó, olha aqui em cima, leia direitinho, devagarzinho, com paciência, bem devagarzinho, com paciência, olha aqui, ó. Versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E a fonte era de... Mas lá em Gênesis diz que Jacó deu para quem? E quem cavou o poço? Foi José ou foi Jacó? Jacó. Por que o nome de José não está aqui? Porque só recebe honra quem cava poço, não quem bebe a água. Poços que nós estamos cavando agora, nossos filhos vão beber da água. Meu filho está aqui, minha filha está aqui, minha esposa está aqui. Eles estão bebendo da água do poço que eu estou cavando. Os filhos dos meus filhos vão beber da água do poço que eu estou cavando agora. Mas lá na frente, quem recebe o nome não é quem bebe, é quem cava. E quem é o dono desse poço aqui? É Jesus. Por isso que a honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a adoração pertence a ele. Por isso que Paulo fala, um plantou, outro regou, mas é Deus quem dá o crescimento, porque ele é o dono de tudo, amados irmãos. Louvado seja o nome do Senhor.
Me dá água. Por quê? Tu é judeu. Eu sou samaritana. Aí a mulher, Senhor, tu não tem o que tirar. O poço é fundo. Tu quer água, quer me pedir, tu não tem nem o que tirar, porque é meu cântaro. Você quer o meu cântaro. Onde, pois, tens água viva? Ela falou, cadê outra fonte viva que eu não vejo? Cadê? O poço é fundo. Ela não sabia que Jesus era mais fundo do que o poço. Porque Jesus não é poço. O poço, meus irmãos, tem limite. Tem fundo. O poço é fundo, mas tem fundo. Jesus é uma fonte inesgotável. Jesus não tem limites. Aleluia. Ela falou, o poço é fundo. Aí Jesus, é fundo, mas tem limite. Eu não tenho. Eu sou essa fonte viva. Aí ela fala, és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio. Ou seja, cavou o poço, bebeu, e o texto diz aqui, responde, ó. E os seus filhos, e o seu gado. Ou seja, Jacó cavou, Jacó bebeu, os filhos beberam, e ainda o gado. Ou seja, terão pessoas que vão beber da água do poço que você cavou, que você nem sabe que essas pessoas estão bebendo do seu ministério, daquilo que você carrega de Jesus. E outras pessoas vão se beneficiar da sua oração, do seu louvor, da sua entrega, da sua devoção, da sua piedade. Outras pessoas saciarão a sede por causa do poço. Aleluia. Hoje nós estamos aqui por quê? Porque alguém cavou o poço. E nós bebemos. Sem ter trabalho algum. A gente só olhou lá, o poço já estava aberto. Fomos lá e bebemos essa água. Aí respondeu Jesus. Disse-lhe, qualquer que bebe desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele, nele, não é na terra, nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Quando Jesus falou isso, que a mulher se respondeu, o quê? Eu não quero ter mais esse trabalho. Eu não quero mais me cansar dessa maneira. Eu não quero mais ter esse tipo de necessidade. Senhor, eu quero dessa água. Então Jesus estava se apresentando, sabe para ela o quê? Ela falou, esse poço é fundo, mas tem limite. Mas eu sou uma fonte inesgotável. Eu sou sem limite. Hebreus diz que Jesus é maior do que os anjos. Jesus vai falar lá em Hebreus que ele é maior do que Moisés. Ele é maior do que Abraão. Ele é maior do que Isaac. Ele é maior do que Jacó. Ele é maior do que José. Ele é maior do que Josué. Ele é maior do que Sansão. Maior do que Juízes, Ruth, Samuel, Davi, os reis, Jeremias, Esther, Jó, Salmista, Salomão, Isaías. Ele é maior do que todos, amado. Todos. Ele é maior do que Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo. Maior do que o poço. Maior do que o céu, maior do que o mar, maior do que a terra, maior do que o sol, a lua, as galáxias, as estrelas. Jesus é maior do que todos eles. Todos. Quando ela entendeu, falou, me dá. Eu quero. Que vai se fazer nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ela falou, eu quero. Quem aqui já bebeu dessa fonte? Eu já, graças a Deus. Eu vou continuar bebendo dessa fonte, porque ela é uma fonte inesgotável. É uma fonte sem limite. Por isso que Jó quis, o salmista quis, Salomão quis, Isaías quis, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, todos eles beberam da fonte da água da vida. Todos eles. Colossenses diz que ele é a imagem exata de Deus, invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que é nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, ou seja, ele é antes de Jacó, José, do poço, do altar, ele é antes, ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo.
Ele é tudo. Falou, mulher, você não está entendendo. Antes de Abraão, Isaac, Jacó, José, eu já estava lá. Antes dele comprar aquela terra, eu já estava lá. Tudo era meu, eu criei. Antes de ele levantar o altar, eu já estava lá. Antes de ele fazer o poço, eu já estava lá. Porque eu sou a fonte da água da vida. Aleluia. Por isso que Jesus é digno de adoração, gente. Por isso. Porque Ele é tudo o que nós precisamos. Tudo. Quer beber dessa água? Me perguntou para ela. Quer? Aí ela, eu quero. Chama teu marido. Como assim, Jesus? Você precisa que vai falar, mostrar onde está a fonte, caneca, geladeira. Mas chama teu marido, meu ajudador, por favor, já acabei. Quer beber? Sim, Jesus, estou cansado desse negócio. Cansado desse negócio. Quer? Chama teu marido. Aí a mulher respondeu, não tenho marido. Ah, não tem. Aí disse Jesus, disseste bem, porque tiveste 5, e o que tu está agora também não é teu. Quer beber da fonte? Começa confessando o pecado. Começa falando a verdade. Começa sendo sincero para Deus, que Ele vai te dar a fonte da água da vida. Quer beber da fonte? Quer beber dessa água, dessa fonte inesgotável? Entenda que Ele é infinitamente maior. Confesse o pecado e seja transformado. Aquela mulher, quando estava diante de Jesus, Jesus falou, eu vou te dar essa água que jorra para a vida eterna. Ela falou, eu quero isso. Chama teu marido. Chama ele. Aquela mulher tinha consciência, irmão. Nós temos consciência de quando nós cometemos pecado. Nós sabemos. Nós sabemos pela consciência de Romanos, pela lei que está em nós. Nós sabemos, aquela mulher, ela foi clara. Jesus não tem problema com pecado, amado. Jesus tem problema com pecado não confessado. Agora, com pecado confessado, meu amigo, Ele perdoa. Disseste bem, tiveste 5. O que você está agora não é teu. Aí olha ela. No começo, ela chamou ele de judeu. Ok? No 19, aqui ó. E disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Está crescendo a revelação. Está começando a confessar pecado, você está começando a conhecer Deus. Tu és judeu. Jesus começou a conversar. Agora eu vejo que tu és profeta. Mas olha ela, essa mulher aqui é inteligente demais, amor. Olha essa mulher não é brinquedo não. Aí, olha só a conversa dela, para onde que vai? Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. E disse Jesus à mulher, mulher, crê-me que a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Jesus começou a falar, cadê teu marido? Ela falou, eu quero saber de adoração. O que é isso aqui? A busca dessa mulher de saciar seus desejos era uma busca por Deus, para tentar saciar algo, um vazio que só o Senhor pode fazer. Ela encontrou um homem e pensou que era, encontrou o segundo e pensou que era, encontrou o terceiro e falou, agora eu vou ficar satisfeita, plena.
esse é o homem da minha vida, esse é o príncipe encantado, é um gentleman, veio da Inglaterra, encontrei, é ele, não deu certo, separou de novo, foi pro quarto casamento, é esse agora, me assumiu tudo, conhece de tudo, falei a verdade para ele, já estou no quarto, terceiro, separou de novo, arrumou o quinto, sexto, e ela não conseguia saciar. Só Jesus pode saciar esse nosso desejo, amor. Só Jesus. Não é sexo, não é bebida, não é time de futebol, não é dinheiro, não é fama, não é sucesso, não é nada, não é carro, não é dinheiro, não é cordão, não é relógio, não é nada. Só Jesus pode isso. Só Jesus pode isso, amados. Não tem cura, não tem dinheiro, não tem sucesso, fama, viagem para Paris, para França, Inglaterra, nada disso. Só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo, só Cristo, Cristo, Cristo. Nossos pais adoram nesse monte, você diz que é Jerusalém, onde é o lugar? Onde é o lugar então? Eu já procurei tudo nessa terra, eu me fartei de tudo. Bebida, droga, cigarro, sexo, orgia, fama, dinheiro. Onde que é então que eu encontro prazer, satisfação, completude? Ele está falando aqui, na fonte da água da vida. É aqui. Ele falou, Pai, procura. Como quem diz, eu te encontrei. Fica tranquila, eu te encontrei. É aqui. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Essa mulher queria adorar, ela só não sabia, ela só não conhecia. E depois ela falou, veja que tu és profeta. Ela é judeu, agora já é profeta. Mas lá na frente, olha o que essa mulher fala. 25. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, sou eu que falo contigo. Aleluia. E nisso vieram os seus discípulos, maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas? Ou que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Deixou, pois, a mulher o quê? O seu cântaro. E foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e veste um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ou seja, ele não é um judeu simplesmente, ele não é um profeta, ele é o Messias. Eu encontrei o Messias, ou melhor, o Messias me encontrou. Ele veio até mim, ele perdoou meus pecados. Uma revelação gradativa. Quanto mais você busca Deus, mais você conhece de Deus. Quanto mais você se aprofunda na oração, mais você tem intimidade com Deus. Quanto mais você medita na palavra, mais Deus se revela a você. É uma revelação gradativa. Começou como judeu, profeta, ela falou, não, ele não é um presunçoso. Quando ele fala, sou eu que falo contigo, era o eu sou se revelando a ela. E ela creu, ela acreditou, ela falou, venham e vejam o homem que eu encontrei lá. Ele falou tudo, como quem diz, não teria condições de saber se não fosse o Messias, o enviado de Deus, o prometido, o predito pelo profeta. Ele é o Senhor. E o que ela faz? Ela abandona o cântaro. Ah, mas ela foi no poço para quê? Para pegar o quê? Pegar o quê, Zilda? Ah, por que ela largou o cântaro? Porque a necessidade dela já foi saciada. Porque ela não saiu com 2 cambucas de água, ela saiu com a fonte da água da vida. Ô glória! Ela não saiu com 2 baldes, não. Ela saiu com a fonte da água da vida dentro dela. Para que eu vou sair com o balde? Se eu posso sair com a fonte da água da vida, deixa o cântaro, deixa os maridos, deixa os filhos, os dólares, os euros, tudo para lá. Eu quero é Jesus. Quero Cristo. Eu quero Cristo. A mulher saiu, se bestada, saiu louca. Saiu louca. Que assim que é, né? Quando a gente conta Jesus. Né, Jéssica? Sai maluco, se investar, fala para todo mundo, evangelizando cachorro, gente, tudo.
te pega para todo mundo, para a parede, para o mercado, para o motoboy, de tudo, toda hora. Porque quando a gente encontra Jesus, fica louco, desesperado, maluco, louco. Não é largou o cântaro. Por quê? A necessidade dela foi saciada. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: ela não tinha vergonha? A vergonha caiu, sabe por quê? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que não amam segundo a carne o cântaro, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Não tem mais seta, porque Jesus entrou. A fonte. A fonte. Quem tem fonte não precisa de cântaro. Quem tem fonte não precisa de nada, porque já tem tudo. Tudo é Cristo. Com isso, fica bem esse parente, com isso não digo das nossas necessidades, trabalhar, estudar, não estou dizendo disso, estou falando de prioridade. Água é uma prioridade, é uma necessidade. Você fica dias sem comer, meses até, mas sem água você não consegue. Seu corpo tem um percentual mais de água, porque você precisa mais de Deus do que qualquer outra coisa nesse mundo. Você precisa mais de Deus do que qualquer outra coisa nessa terra. Eu e você precisamos de Deus. Quando chega em Atos capítulo 8, desce Filipe, desce João, desce Pedro para lá. Mas antes dos apóstolos, sabe quem foi a missionária? A mulher samaritana. Quando eles chegam lá e pregam o evangelho, eles recebem a palavra de bom grado. Por quê? Porque uma mulher já preparou o caminho. A mulher já fez a parte dela. Ela já saiu com a missionária. Ela falou: eu preciso entregar essa fonte, porque não tem como represar algo incontrolável. É uma cachoeira, uma represa, não tem como conter. Ela falou: eu tenho que entregar isso para minha cidade, para meus parentes, meus filhos. Eu tenho que entregar para todo mundo essa fonte inesgotável chamada Jesus o Cristo. Ela entregou. Ela entregou. Agora você imagina Filipe chegando lá. O que o texto não fala? Eu creio que alguém daí falou. Uma mulher já falou desse Jesus aqui. Eu acredito. Aí diz a Bíblia que Filipe, eles começam a realizar prodígio, milagre, maravilha. Aí eles falaram: é esse Jesus que ela pregou mesmo. Um Deus que cura, salva, liberta, perdoa pecado. É isso aí que ela pregou. Alguém já veio aqui já falou sobre isso, Filipe? Vamos batizar. Começar a batizar todo mundo. Parece um eunuco no meio do caminho. Continua a saga. Por quê? Essa fonte continua, não para nunca. Atravessou o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, a era medieval, e até hoje essa fonte continua jorrando aqui, salvando pessoas, perdoando o pecado, expulsando os demônios, curando o enfermo. Esse é o evangelho do reino de Deus. Por isso era necessário passar por Samaria. Por causa disso daí, que Jesus conhece os necessitados, os doentes. Chegou lá no tanque, lá estava aquele homem há 38 anos lá. Esse aqui é o mais antigo. Deixa eu abrir dele. Ele sabe. Quem sabe você não seja essa mulher nesse estágio aqui, estágio inicial. Está tentando saciar suas necessidades, seu cântaro nas coisas dessa terra. Tem uma vergonha social por causa do passado, dos pecados. Você quer fugir, você quer se esconder. Não quero nada de Deus. Mas olha os lugares que Jesus encontra pessoas, amado. No poço, outro no tanque, o soldado no meio da rua, 32 quilômetros no meio da rua, da estrada. Nicodemos foi ter com ele à noite, na calada. Lázaro na sepultura. Olha onde nosso Deus vai para levantar pessoas. Eu creio num Deus do impossível. Glória. Não
importa em qual condição espiritual alguém possa estar, Deus é poderoso para restaurar. Ele é poderoso. Fique de pé junto comigo se você pode.